prova em várias etapas de Copa do Mundo e chama atenção aí para o colombiano Josimar Calvo Moreno. É um atleta que compete individual geral, mas ele tem todas as provas muito fortes. Esse colombiano está no nosso pé e ele está indo bem pra caramba e vai competir aí agora, vamos ver. O colombiano se classificou para diversas finais em Anadim em 2014, mas não conseguiu nenhuma medalha no ano passado. Vamos ver se esse ano ele vem aí já mais velho, mais experiente, dar a volta por cima e conseguir medalhas que ano passado, apesar das finais, terminou fora do pódio. A gente vê a apresentação de cada um deles na ordem de entrada. Daqui a pouco para você mais uma final, a terceira do dia, o cavalo com alças. Sendo apresentado nesse momento o Patrick Barbosa, conseguiu 14,2. O brasileiro está logo ali, a gente tem o português sendo apresentado também, Gustavo Simões, daí essa reação mais efusiva da galera em Anadia, Portugal. Agora o outro brasileiro também nessa prova, apenas 21 anos de idade, Lucas Bittencourt, é mais um brasileiro. Lembrando que o Caio Souza há pouquinho ficou com bronze no solo. Falando nele, lembrou André João Josimar Calvo, da Colômbia. Aí o francês, o Thomasson, já tem medalha em mundial, aliás isso foi recente, foi no ano passado na China. Os dois brasileiros, depois o colombiano Moreno, Thomasson, Bivan, Trefiloves. A gente tem Palma, Simões e Bertoncelli. A gente está vendo a bandeira aqui de Israel para o Dimitris Trefiloves. O Trefiloves não é israelense, ele é letão. A bandeira dele é a bandeira da Letônia. Daqui a pouco o aquecimento e o início da prova e os brasileiros no sorteio, né? Vão ser os dois primeiros a se apresentar, será? Pelo menos é a expectativa que a gente tinha. Foi a ordem que foi passada ali pela TV Portuguesa, que é responsável pela geração das imagens, mas a TV Portuguesa, na verdade, botou uma ordem ali que não era a ordem oficial. Sazio, Bertoncelli e o eslovênio. Pô, eu vou brigar com a TV Portuguesa, porque eu e o Henrique aqui socamos a mesa e falamos, os dois brasileiros para abrir a prova, ninguém merece isso. Sazio Bertoncelli também é um competidor muito forte. A gente falou de medalhista do ano passado, por pouco ele não ficou com medalha no Mundial do ano passado, na quarta colocação esloveno. Para abrir a terceira final do dia, o aparelho é o cavalo com alças. Conseguiu mais de 15 pontos nas classificatórias, já tem um bronze na etapa da Bulgária nesse aparelho. Faz exercício em apenas uma das alças, mas sofre uma pequena falha, afasta as pernas. Começa agora a transportar pelo aparelho, novamente ele abre a perna ali, é importante ele manter os pés sempre juntos. Transporta para frente, vai atrás agora no mesmo exercício, se aproxima da parte final da prova. Exercício novamente em uma alça, se prepara para a saída, a parada de mãos com uma pirueta, saída cravada. Abriu a prova sem quedas, mas teve pequenos erros, não fez a melhor prova que podia. O atleta da Eslovênia, que foi terceiro classificado com 15,050 nas classificatórias. Cavalo é aquela prova que a gente fica assim, aguardando, tudo pode acontecer. Eu já vi chinês fazendo uma prova excelente, maravilhosa, aí chega no meio um pequeno desequilíbrio, porque cavalo é uma prova de equilíbrio. Ó, quando ele toca a mão ali do lado da alça, ele tem que transferir o peso do corpo de um lado para o outro de uma forma muito correta, senão ele vai à queda. E aí, ó, a gente já viu um dos atletas mais fortes aí da competição não competindo muito bem, né? É uma final, digamos, isolada, não há finais simultaneamente sendo disputadas juntamente com essa, a final do cavalo com alças. Daqui a pouco os dois brasileiros, o Lucas e o Patrick. Esse é o Bertoncelli, daqui a pouco o resultado. A gente já está vendo o britânico se preparando, o Bryn Bevan, de apenas 18 anos de idade. E outra revelação, como no solo, a Grã-Bretanha veio com uma equipe jovem, renovada. No cavalo com alças também tenta colocar novos atletas para ganharem experiência, assim como o Brasil vem fazendo nessas etapas de Copa do Mundo. Ele traz uma sacolinha também, veio com tudo. Vai pagar excesso de bagagem?
É verdade, o atleta tem que carregar cada coisa, gente. Estafa, né, que a gente chama, são os protetores, esses protetores de couro, e eles são diferentes. Por exemplo, na barra fixa tem um tipo de protetor, na argola tem outro. Então o atleta vai enchendo a bolsa ali, ataduras, né, que eles fazem aquelas bandagens ali no punho, nos pés, esparadrapo, mel, enfim. E o pó de magnésio, pelo jeito que ele carrega para ajudar na aderência, é próprio, né? Não foi naquela bandejinha ali do lado, não, Exatamente. Né? A competição disponibiliza esse magnésio para os atletas, mas o atleta tem a possibilidade de levar o seu magnésio do seu gosto, se ele prefere, já que existe magnésio em pó, em pedra, então depende do atleta, cada um prefere um tipo. Então ali o técnico levando, ele pode preparar o aparelho ali como ele gosta, passar o magnésio nas alças, assoprar ali para não escorregar, fazer toda a preparação que ele está acostumado para executar a melhor prova possível. Cavalo com alças, o segundo a se apresentar, coincidentemente, foi as eliminatórias, é o britânico Bryn Bevan, daqui a pouco os dois brasileiros. Ele é o segundo classificado nas eliminatórias, já inicia ali com o movimento de subida à parada de mãos. Também tem uma pequena falha nas pernas, nos giros em uma alça. Esses giros aumentam o grau de dificuldade, porque feitos em uma alça dificultam a série. E a queda. Foi a parada de mãos, ele deveria retornar para o centro do cavalo, mas faltou velocidade, acabou caindo. Agora tem 30 segundos para retornar à prova. Conversa ali com seu treinador, é o único momento em que ele pode falar com o treinador, quando ele sofre a queda. Perda de ponto é na execução, Henrique? Sem dúvida, menos um ponto na nota de execução dele, ele vai ter. Então o pódio vai ficar mais longe para o atleta que está iniciando aí a sua carreira internacional na equipe adulta. Ele repete o elemento, agora sim acerta. Vai à ponta do aparelho. Faz giros em torno do próprio corpo, começa o momento de transporte, outra exigência dessa prova. Que ele toque toda a superfície do cavalo. E aí mais um erro, ele deveria ter caído para o lado direito, acabou caindo para o lado esquerdo, faltou um pouco de rotações aí na parada de mãos. Mas ele sabe que tentou uma série mais difícil, tentou aumentar a sua dificuldade, é um atleta muito jovem, está abrindo suas competições aí na categoria adulta. Então, uma queda tira ele da disputa, mas uma boa participação para a próxima, quem sabe, melhorar aí nesse erro para não sofrer a queda. Dois dos melhores nas eliminatórias, devendo um pouquinho nessa abertura da final, hein, André? Ninguém está dominando o cavalo, né? O cavalo está derrubando todo mundo. É aquilo que eu falei, é uma prova ingrata, que quando o atleta perde o ritmo também, né? Para recomeçar já é ruim, porque ele vem naquele gás ali, aí ele erra. Aí ele tem que se concentrar novamente. Aí ele errou várias vezes, ele não conseguiu chegar à parada de mãos. Na saída também ele titubeou ali para subir, foram falhas graves. E eu acredito que está fora do pódio. Aí eu podia começar a sonhar aqui com uma dobradinha. Olha, não vamos alimentar esperanças, mas olha, por enquanto, Caio já beliscou a medalha de bronze no solo, 14.725. Para a gente confirmar o resultado do esloveno, 14.725. Ele foi o primeiro a se apresentar. O britânico, o segundo, agora o terceiro. São dois brasileiros, o Lucas e o Petrix, daqui a pouquinho. O Lucas fez 14.400 na classificatória e o Petrix fez 14.200. Boa sorte, portanto, para o paulista Petrix Barbosa, é o primeiro a se apresentar, participou das finais na etapa do Brasil, etapa do Ibirapuera, algumas semanas no início do mês. Ele é o primeiro dos dois brasileiros nessa final do cavalo com alças. O Petrix, que foi ouro no Campeonato Pan-Americano de 2011 com a equipe do Brasil. Compôs a equipe do Brasil que venceu os Estados Unidos no Pan-Americano do México e esse ano está tentando aí uma vaga nessa equipe para tentar novamente repetir esse resultado. Agora, eles não são especialistas nessa prova, né? Isso que é importante ressaltar. É uma final de cavalo onde só tem especialistas. Quando os atletas competem assim, uma prova só, ele treina só aquilo, né? Então, é mais fácil ele melhorar só naquele aparelho do que ele melhorar em todos os aparelhos. Os nossos ginastas, eles treinam todas as provas. Essa é uma diferença importante. E é por isso que o Brasil vem conquistando tantos resultados na competição por equipes hoje. É o 6º melhor país do mundo. Conseguiu vencer a Alemanha no último campeonato mundial. Esse que é um resultado, sem dúvida, espetacular para a gente, já que
O objetivo do Brasil, certamente, nesse Mundial é terminar entre as 8 primeiras equipes, porque dessa forma já está classificado direto para os Jogos Olímpicos do Rio, com 5 vagas. Antes, Mundial na Escócia em outubro desse ano. Antes ainda, daqui a pouquinho, aliás, os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no mês de julho. Ele aguarda para poder iniciar, ele é o terceiro dos 8 finalistas, primeiro dos 2 brasileiros, o Patrick Barbosa. E hoje temos Série A do Campeonato Brasileiro, começando a terceira rodada, Vasco e Internacional. Um grande jogo, 2 times campeões brasileiros, a partir das 6 da tarde no seu canal Campeão. O resultado de 13,75 acabou caindo, né? 1 ponto, basicamente, na média abaixo do resultado do Bertoncelli. Esse é o resultado do Bivan, do britânico. Agora sim, Patrick Barbosa, do Brasil, se apresentando em Anadia, Portugal. O Sárcio Bertoncelli, apesar da falha, ele teve uma nota bastante alta, né? Ele teve 14,7. O Bivan, 13,7. O terceiro do Brasil, de São Paulo, Patrick Barbosa. A expectativa agora é grande. O Patrick bateu na trave em São Paulo, acabou na 4ª colocação nessa prova. Apenas 1/10 de diferença para o pódio, então... Se fizer uma boa prova, vai chegar junto, vai colocar pressão em quem ainda vai competir. No momento que ele vai à parada de mãos, mais uma vez agora. Dá bom prosseguimento na prova, ele precisa ter bastante velocidade. Movimentos em uma alça, retorna as 2. Vai à ponta do cavalo, ele inicia, mas sofre um erro aí o brasileiro. Infelizmente. Da queda no aparelho que ele é bom. Final em São Paulo, agora hoje com essa queda dificulta um pouco realmente. A gente tem a participação de mais um brasileiro ainda, mas o primeiro sofre a queda aí no meio do aparelho. Henrique, me desculpa, mas ele ontem se lamentava em relação à saída dele nas eliminatórias. Por pouco ele nem consegue a classificação, conseguiu 14,2 e a 8ª e última vaga para essa final. Hoje foi durante a apresentação, né? O erro, a dificuldade. Assim como o atleta da Grã-Bretanha que sofreu a queda, ele tem 30 segundos para retornar, se apresenta ali, a banca já libera que ele volte à prova. Ele vai repetir o elemento, agora sim acerta o transporte. O mesmo transporte agora de costas. Se aproxima da parte final da série, ele vai à parada de mão, sai em uma pirueta. Hoje sim a saída saiu boa, mas aquele erro ali no meio prejudica muito a nota de dificuldade, a nota de execução. Provavelmente vem uma nota baixa e vai ficar mais difícil de ficar perto do pódio. Esse Patrick Barbosa do Brasil, daqui a pouco o outro brasileiro, Lucas Bittencourt. Eu tô achando aí que a bruxa tá solta no cavalo também. Eu gostei muito da prova do Patrick, achei que ele foi muito bem, ele fez bastante dificuldade. Infelizmente ele sofreu a queda aí nesse momento e perdeu um ponto na sua nota de execução. Isso vai fazer diferença, claro, né? Frente aos outros adversários, mas gostei muito da prova dele no geral, assim, uma prova correta, né? Uma boa dificuldade, fez uma saída legal, foi a parada de mãos, né, no meio da prova, que é uma tendência atual do cavalo, gostei muito. A torcida vai fazer barulho, vai ser apresentado oficialmente Gustavo Simões, em Portugal, em Anadia, o quarto a se apresentar no cavalo com alças nessa etapa de Copa do Mundo é o português Gustavo Simões. Ele vem embalado aí pela torcida, né? O Gustavo Simões, ele vem fazendo frente aí aos melhores atletas nas etapas de Copa do Mundo já várias vezes, ele foi finalista e hoje ele entra com a torcida toda a favor, né? Embalado pela torcida, vai ser muito difícil alguma etapa de Copa do Mundo repetir o que a gente teve, né? O sucesso de público e a reação do público e a resposta super positiva também dos atletas. O brasileiro caindo só teve 13,1 de resultado, Patrick Barbosa. Foi uma etapa realmente inesquecível, né? Olha, inesquecível, eu acho. Eu recebi muitos elogios de amigos de outros países que ouviram falar da nossa Copa e disseram, nossa, vocês organizaram uma festa, né? Foi mais do que uma Copa. E um público surpreendente, 16 mil pessoas na etapa de São Paulo. Então, realmente uma grande festa para o esporte nacional. O Brasil deu um show aqui na nossa etapa. 13,1, né? O resultado do Patrick Barbosa.
E olha, informação importantíssima, vitória de Tomás Bellucci. Falando em Portugal e em Brasil, ele bateu há pouquinho João Souza, o português, na final na Suíça, em Genebra. O brasileiro, depois de um tempo, volta a ser campeão em grande fase nos últimos Masters 1000. Volta a ser top 40. O brasileiro, há 2, 3 semanas, era quase número 80. Vai ser um dos 40 melhores do mundo, Tomás Bellucci, em grande fase, antes de Roland Garros. Esse é o português Gustavo Simões. E boa notícia, um final de semana que começa iluminado para o Brasil. Demais, né? Muito bom. O atleta da casa já inicia bem, faz uma boa prova até o momento, não sofreu nenhuma falha, ele foi 4º colocado nas eliminatórias, então com os erros que ocorreram até agora, tem chance de conquistar uma medalha. Vai a parada de mãos, uma pequena falha aí, saída em uma pirueta, a torcida gosta, boa prova, passou bem, vai colocar aí pressão em quem tá vindo. Vamos curtir, torcida portuguesa em Anadia. E olha, pode pintar um novo líder, hein? Ele foi apenas o 4º a se apresentar, verdade que faltam mais 4, nenhuma apresentação assim maravilhosa, 2 quedas do britânico e também do brasileiro há pouquinho. Gustavo Simões, daqui a pouco o resultado dele, a prova dele a gente revê agora. Gustavo Simões de Portugal. É o tal negócio, né? Competir em casa é sempre mais animado, é sempre mais gostoso. O atleta sente aquele clima, ele vai ali, ele se esforça mais. É muito importante isso. Agora, a prova do Gustavo foi um provão, hein? Muito boa. Os giros dele com uma técnica bem bacana, afastando bastante o corpo ali, olha, das alças. Aí, nessa saída que eu pensei que ele fosse voltar. Mas aí ele conseguiu, né? Chegar à parada de mãos, fazer o giro, passar para o outro lado do cavalo, que é o que pede o código, e aí foi muito bem. Nas eliminatórias ele teve 14.900 nessa prova, quase chegou nos 15 pontos, então vamos acompanhar, porque a expectativa é grande. E essa nota, se ele repetir, o deixa na liderança provisória. Exatamente, eu acredito que vai ser bem próximo disso. E se for possivelmente a pódio, né? Porque ontem, com 14.9, ele ficou atrás de 2 competidores, Bivani e Bertoncelli, que não conseguiram 14.9 e já se apresentaram. Está orgulhosa, confiante, a torcida portuguesa no centro de alto rendimento e também está da mesma forma o português que com 14.6 por 0.1, com 14.6 nesse momento ele é o segundo melhor, 0.1 atrás do Bertoncelli. Aquele erro no final ali fez a diferença, ele acabou parando, uma série muito boa, mas na saída ele teve uma pausa, tem uma grande despontuação ali, porque perde o ritmo. A gente vê a nota de dificuldade 6.2, nota de execução 8.4, a soma das duas, 14.600. Saiu a nota do português, assume a 2ª colocação até agora. Foi o 4º a se apresentar, sempre 8 por final. Agora a gente vai ver o Trefilovs da Letônia, esse, o melhor das eliminatórias. Ele vai cumprindo ali com o ritual dele, né, de passar magnésio no cavalo, passar magnésio nas mãos, apertar ali a munhequeira, e a expectativa agora é bastante grande para essa prova. Dimitris Trefilovs da Letônia, 3º aí no ano passado. Ele inicia aí com movimentos de tesoura nas alças, já vai aos giros, aí a rotação sobre um dos braços em torno do corpo. O movimento ele transporta e ainda com rotações pelo cavalo, agora os giros em torno do próprio corpo. Ganha velocidade, volta apenas uma alça. A arbitragem ali atenta a cada momento, a cada passo que ele dá com as mãos, essa caminhada pelo cavalo. Os movimentos em russa, que são esses giros também em torno do próprio corpo. Ele não faz a saída em parada de mão, sai um pouco mais simples. Da torcida gosta, é uma prova que compõe, apesar de não agradar tanto o público quanto as provas anteriores, em que tem elementos que vão à parada de mãos e retornam, uma prova muito bem montada, então ele utiliza bem o código de pontuação, ele sabe fazer movimentos que não são tão descontados, tem uma boa execução, as pernas sempre juntas a todo tempo, aí um grande momento da série, um exercício 360 graus em um braço só. Realmente mostrou por que foi o líder nas classificatórias, conseguiu passar bem pela prova, não sofreu erros, certamente vai figurar entre os primeiros. Era essa questão que eu ia encaminhar para você, André. João está pintando um novo líder, né? É verdade. Agora, a prova de cavalo com alças, ela é imprevisível, né? Como a gente já tinha falado aqui. O Cyril Tomazoni, que se classificou na 7ª posição, é o atleta que tem mais dificuldade de todos os atletas aí que estão competindo. Então, se o Cyril Tomazoni conseguir, né, fazer a série dele
completinho ali com tudo que manda o figurino, ele pode aí chegar ao ouro. Teremos o brasileiro para se apresentar daqui a pouquinho, Lucas Bittencourt. Antes o resultado, a divulgação da nota do Trefilov, que deve assumir a ponta com nota acima de 14,7. A etapa de Portugal, a Nadia Portugal, com o primeiro dia de finais, Copa do Mundo de Ginástica em destaque aqui no canal Campeão. Já tivemos uma medalha de bronze com o Caio, medalhista de bronze no solo há pouquinho. Tá o Renato ali, que é o treinador, a chefe da seleção brasileira agora. Ele está no lugar do Vladimir Vatkin, que antes era o coordenador geral, agora o Renato passou a assumir essa função. Destacou o grande objetivo da participação brasileira nessa etapa, a última antes dos Jogos Pan-Americanos, avaliar novos elementos, não necessariamente medalhas, que aliás já veio uma, né, mas avaliar os novos elementos. Certamente, o Brasil busca uma boa participação. O Lucas parece muito tranquilo, muito focado ali já para iniciar a prova. Ele, assim como o Patrick, que compôs a equipe dos Jogos Pan-Americanos, que foi campeão em 2011, ele fez parte da equipe do ano passado do Brasil, que conseguiu o melhor resultado da história em campeonatos mundiais. Ele estava lá entre os 6 que competiram e que estavam juntos no grupo, que terminou também na 6ª colocação, o melhor resultado da história do Brasil. Então o Lucas é um nome, já é uma realidade, não é mais uma promessa, é uma realidade do Brasil já. E vai fazer a prova de cavalo agora. 15,1, prova muito segura dele, que foi o melhor das eliminatórias, se mantém na frente agora também na final, disparado na frente, com quase meio ponto de vantagem do Trefilov para o Sazzo Bertoncelli. Agora do Brasil, Lucas Bittencourt. O que o pódio tem? O pódio tem as notas do pódio, 15,1, 14,7, 14,6. O Lucas na classificatória conseguiu 14,400, então para 14,600 é uma diferença pequena. Vamos acompanhar porque dá para tirar isso aí. Ele inicia ali também com o movimento em tesoura, vai à parada de mãos, muito bem executada, retorna ao centro das alças. Passa a giro em apenas uma delas. Sofre ali uma pequena falha, mas conseguiu dar continuidade à prova, isso é importante. Boa, Lucas. Atravessa o cavalo em rotações também. Agora ele inicia o deslocamento para frente. O mesmo exercício de costas. Se aproxima da parte final da série. Aí agora acabou sofrendo uma falha. Infelizmente na saída, e o treinador Renato Araújo, olha, o segundo brasileiro que sofre a falha. Realmente é um aparelho complicado, é um aparelho difícil que define posições em competições importantes. Tivemos 2 finais com o Brasil aí, mas precisamos melhorar mais. Segundo erro, vamos acompanhar, ele tem que terminar a série, apresentar, falta só a saída, acabou sofrendo a falha ali no final. Ele que ainda vai competir hoje na prova das argolas. Esse momento aí para lidar, para elaborar essa frustração, 30 segundos para lidar com isso, deixar de lado, continuar a ser profissional e fazer a sua saída. Lucas Bittencourt. Poxa, no finalzinho ali, né, ele sofreu a queda. Lembrando aqui que a prova de cavalo não é a melhor do Brasil. Então, o fato de chegar 2 brasileiros à final numa etapa de Copa do Mundo já é um grande feito. É claro que a gente queria, né, que os brasileiros passassem sem queda e fizessem tudo que eles planejaram, mas é uma prova ingrata. A gente sabe que qualquer errinho pode levar a uma queda. A gente já viu aí ginastas excelentes caindo. E gostei também, viu, Henrique, do Lucas, hein? Lucas, que a gente carinhosamente chama de bisteca, né? Ele tá muito forte. Aí, olha, foi um pequeno erro que ele não conseguiu chegar à parada de mãos e, infelizmente, ali sofreu a queda. Mas uma série correta, né? Uma série com poucos erros de execução, séries grandes, inclusive. Sem dúvida, a melhor qualidade do Lucas é essa hoje. Ele tem uma técnica, ele consegue executar com uma qualidade muito grande. Realmente tem pouquíssimos erros ao longo da prova, aumentou a nota de dificuldade, então a prova está mais difícil, por isso os erros. A gente vê que é um caminhar, o ano vai passando e as provas vão se firmando. Então temos um tempo ainda para tentar fazer esses ajustes finais. Vamos ter os Jogos Pan-Americanos agora e nesse momento precisamos chegar já bem, com a equipe definida, com as provas todas sendo bem feitas. Mas é o que a Andréia disse, a importância do Brasil ter 2 participações nessa final, que está tão concorrida com medalhistas mundiais aí. Então, realmente o Brasil estar presente nessa final já é
um grande fato para a gente, já é um grande resultado e, fora isso, teve o bronze do Caio já hoje no solo. E voltará à final e justamente com o Lucas daqui a pouquinho na prova das argolas. Antes, Josimar Calvo, o Patrick caiu, teve 13.1, o brasileiro 13.0, o Lucas Bittencourt caindo no finzinho, os brasileiros sem chances de medalha, faltam só 2, Josimar Calvo Moreno da Colômbia, depois o francês medalhista no último Mundial, Tomazoni, primeiro colombiano. Ele já tem 3 medalhas em etapas de Copa do Mundo no ano de 2015. Faz aí o elemento de tesoura à parada de mãos, 2 feitas em sequência. Novamente, terceiro momento. Apoio em uma das alças e retorna. A torcida aplaude ali no meio do exercício. E agora ele faz giros entre as alças, então também aumenta o grau de dificuldade. Ele é uma revelação da Colômbia, competiu o primeiro Mundial apenas com 16 anos. É um fenômeno. Certamente vai estar competindo aqui na Olimpíada do Rio. Fecha a prova muito bem o atleta da Colômbia. A galera vibra ali atrás, a comissão técnica do país toda aplaudindo, porque foi uma boa participação. Ele tinha apenas 14.400, era 6º colocado nas eliminatórias. Vai melhorar esse resultado na final. E melhorando, entraria pelo menos provisoriamente no pódio, André. Que sucesso essa prova, hein? Achei o máximo aquele transporte em russa, aquelas russas entre as alças, paradas de mão várias vezes, pirueta na parada de mãos. Gente, olha, esse cavalo foi muito legal. Olha, essas russas aí entre as alças foram muito bacanas. Aí você vê de novo, olha o giro dele bem alongado. Esse transporte que ele faz é bem difícil, né? De manter ali o equilíbrio. E o Calvo Moreno, acho que assim, fez bastante dificuldade, muito correto os exercícios, uma técnica muito aprimorada, porque eu vi a evolução do Calvo Moreno e cada vez ele está surpreendendo mais. Portanto, de novo, a apresentação do colombiano, 6º melhor apenas, Josimar Calvo nas eliminatórias, com 14.6 agora é bronze, com 14.7 é prata, e acima de 15.1 assume provisoriamente a liderança, só faltando mais um. Um medalhista a gente tem nessa prova em etapas da Copa do Mundo, essa etapa de Anadia, Portugal. Um medalhista no último Mundial, Cyril Tomazoni da França. Só se apresenta quando a nota daquele que se apresentou antes, do Calvo, do colombiano, for confirmada. Daí o francês, experiência em Olimpíada, já ganhou uma etapa esse ano também, né? Olha, a gente observa ali ele colocando a munhequeira. A prova de cavalo, ela força muito a articulação do punho. Inclusive, crianças, quando estão começando a trabalhar esse aparelho, elas trabalham com um cinto de segurança para aliviar o peso sobre as mãos e não prejudicar a cartilagem de crescimento. É muito importante. Legal, uma informação bacana essa, curiosidade trazida por André João, Henrique Mota, são os nossos comentaristas. A imagem anterior foi muito legal. Esse é um centro de alto rendimento em Anadia, Portugal. Essa parte aí onde estão acontecendo essas finais, fica na parte interna de um velódromo. É um centro de alto rendimento para ginástica, ciclismo, esgrima, judô também, em Anadia, Portugal. Demorando a sair a nota ali, o Tomazoni já foi ali no pote de magnésio umas 2 ou 3 vezes. É porque quando o atleta coloca a mão ali do jeitinho que ele quer, né, nem muito suada, nem muito seca, ele quer começar logo, porque senão muda isso, aí ele tem que voltar lá, passar mel de novo. E olho nessa prova aí, porque o atleta da Colômbia era o segundo que tinha a série com mais dificuldade, ele poderia alcançar no máximo 16.600, enquanto o atleta da França pode chegar a 17 pontos. É muita dificuldade nessa prova que vai se apresentar agora. O último a se apresentar, já sabendo da nota do colombiano, 15.3. Temos um novo líder na frente do letão, 15.3. Agora o pódio está com 15.3, 15.1 e 14.7. Pressionado, agora se apresentando o Cyril Tomazoni da França. Tem muita velocidade, ele vai à parada de mão já. Retorna as alças novamente. Boa prova até agora do atleta que é medalhista mundial nessa prova. Também executa exercícios entre as alças, eles são mais difíceis. Vai aos giros em apenas uma delas. Muita velocidade ao longo da prova.
a exercícios de transporte com rotações em torno ao próprio corpo. Ele caminha para frente, mas sofreu a queda de novo, igual a ontem, acabou sofrendo, errando ali. Ele olha para a mão, deve ter escorregado um pouco. E sendo o último, medalha de ouro, portanto, sendo o último. E caindo para Josimar Calvo, da Colômbia. O pódio vai ter Colômbia, Letônia e Eslovênia. Um atleta medalhista mundial, difícil ocorrer esses erros, porque ele acertou a parte mais complicada da série e ali nos momentos mais fáceis acabou sofrendo a queda. Ele conversa ali com o treinador, pede opinião se ele deve repetir ou não esse exercício que ele sofreu a falha, já que com a queda o exercício não é pontuado, então para ganhar a pontuação de dificuldade ele precisaria repetir, opta por não repetir o exercício que ele errou. Sai da parada com uma pirueta, infelizmente com aquela queda dificulta para ele, era o maior nome nessa final, tinha sofrido uma falha, mas mesmo assim se classificou para a final de cavalo, mas hoje repetindo fica mais longe aí das primeiras posições. 8 finalistas, 4 caindo, André. Bruxa solta e o cavalo derrubando os atletas. O Cyril Tomazoni começou a prova dele muito bem. Ele foi 3 vezes a parada de mãos e as tesouras dele altíssimas. A perna na tesoura ia muito alto e aí foi o momento em que ele perdeu o equilíbrio. Nem era a parte mais difícil da série, mas você vê, né? Às vezes o atleta erra também no movimento simples. Fez uma saída fantástica ali, 2 piruetas na parada de mãos, cravada, saída, mas não vai dar para ele. E o colombiano está lá em cima, né? É verdade, né? Com 15,3. Dos outros 3 que caíram, os brasileiros e também o britânico teve 13,7. O Patrick 13,1 e o Lucas 13,0. Quer dizer, não deve ter nota 14. Não tendo nota 14, deve ficar fora do pódio, com toda certeza, né? O francês Tomazoni, uma das decepções dessa prova do cavalo. É uma decepção muito grande. A nota provavelmente ela ainda vem alta, porque é difícil essa série, ele tem muito grau de dificuldade, então a nota vai vir bem alta, mas infelizmente com a queda fica realmente mais complicado. Para você, imagens ao vivo, Centro de Alto Rendimento de Anadia, Portugal, com a 6ª etapa, a penúltima etapa no geral da Copa do Mundo de Ginástica Artística, finais por aparelhos. Já tivemos 3, o Brasil já tem uma medalha de bronze, medalha de bronze com o Caio há pouquinho no solo. Daqui a pouco a gente vai ter as últimas 2 finais do dia com mais brasileiros, brasileiro no singular. O Lucas voltando a competir, só que nas argolas, e também a final das assimétricas no feminino. Daqui a pouco a nota do Tomazon e a gente vai confirmar o pódio dessa prova. Resultado dele 14,950. 14,950. Que história é essa de dizer que ele caindo não tem chance de pódio, ó? Com uma dificuldade de quase 7, mesmo caindo com quase 15, é medalha de bronze para o francês. Foi o que eu disse, a prova é muito difícil, o grau de dificuldade é muito alto, a nota vinha alta apesar dessa queda, mas ele conseguiu aumentar muito, então sem essa queda chegaria próximo aos 16 pontos. Realmente uma nota surpreendente para o atleta da França. Portanto, a gente repassa esse pódio, o colombiano com a medalha de ouro, prata com Trefilovs, o colombiano, o Calvo teve 15,3, Trefilovs, o letão 15,1 e com 14,9, portanto, na 3ª colocação, o 3º colocado do último Mundial, ganhando essa medalha de bronze no cavalo com alças. Daqui a pouco tem Brasil, tem Lucas nas argolas. Eu estava vendo isso, que enquanto eles estão aguardando ali, né, resultado, a banca de arbitragem se posicionar, já estão preparando ali as argolas e acho que é Brasil, hein? É Brasil. A gente vai ter o Lucas, né? Eu acho que o Brasil vai ser o primeiro, né? Quem está arrumando as argolas é o medalhista da etapa de São Paulo, bronze nas paralelas, Francisco Barreto ali ajudando. Ele competiu nas argolas, não conseguiu se classificar para a final, mas participou da prova das argolas, vai estar amanhã na prova de barra fixa, mas está ajudando seu companheiro. 11º, ele ficou, só os 8 melhores passam, né? Exatamente, ele vai para a barra fixa amanhã com a 7ª colocação, né? Sofreu uma falha no primeiro dia, tentou dificultar a prova de barra fixa, vai tentar uma medalha amanhã, e tá ali, ele e o Renato já estão passando o magnésio, tentando dar uma melhorada ali no próximo aparelho que vai ter participação do Brasil. O Lucas vem de novo aí, e detalhe que o Lucas é do mesmo clube que o Arthur Zanetti, então o clube está formando campeões nesse aparelho. Ele conseguiu uma boa participação no primeiro dia. Vamos ver se hoje repete essa boa atuação nas argolas.
E o PAN de Toronto está chegando e hoje, agora, a gente vai relembrar a medalha de ouro da atleta Juliana dos Santos na prova dos 1.500 rasos no PAN do Rio em 2007, com a narração de Milton Leite.